Então, eu vou trazer a parte, um artigo, na verdade, né, que tiveram dois autores, e foi muito interessante, porque é um debate sobre o mesmo tema, só que com visões diferentes. Então, o tema é sobre adultos e crianças devem evitar o consumo de produtos de origem animal para reduzir o risco de doenças crônicas. O meu autor, né, ele diz que não deve. E por quê? O argumento desse autor, que é o Leroy, começou contando um pouco o desenvolvimento da espécie humana, né, dizendo que o consumo de produtos de origem animal sempre existiu e que sempre foi presente na alimentação humana, e que a única diferença é que hoje a quantidade consumida de carne no espaço que se vive é exagerado, causando doenças crônicas da modernidade. Então, não é pelo fato da gente comer carne que tem problemas, doenças crônicas, e sim porque a gente vive em grandes metrópoles e consome uma quantidade de carne que não é, que a Terra não comporta. Ele também salienta que o consumo de carne foi importante no desenvolvimento do cérebro humano, também relata sobre a persistência da mutação genética da enzima lactase, né? Então, ele sugere que naturalmente se tem essa enzima persistindo, é porque é importante que alimentos com lactose estejam presentes na alimentação, por ter bastante micronutrientes e proteínas, e que animais e derivados presentes na alimentação há mais de 1,5 milhões de anos. Então, conciliar uma alimentação sem ou com a extinção de alimentos de produto de origem animal seria algo difícil de conciliar. Aí o segundo argumento dele foi que o consumo de animal não pode ser relacionado com incidências de doenças crônicas. E aí é engraçado porque o debate justamente era para trazer visões diferentes, né, ou opostas sobre o mesmo tema. Então ele enfatizou bastante que os estudos têm baixa relevância, têm baixa qualidade de evidência. Então eu até repeti várias vezes aqui nos slides, mas que estudos sugerem que o consumo de leite, peixes e aves como neutro e protetores da saúde. Então existem estudos que dizem que o consumo de leite, peixes e aves são protetores de saúde. E aí, em relação ao risco do consumo de carne, os estudos são fracos e com alta heterogeneidade. Então, nos estudos que falam que consumo de carne dá risco à saúde, ele diz que não tem controle ideal nesses estudos observacionais. Também traz que a relação de consumo de carne vermelha e processada tem pequena redução no risco de câncer, doenças cardiometabólicas e aumento o risco de morte por todas as causas. Então, a gente já viu bastante aqui, né, nos estudos que existe evidência nesses pontos, né, que correlacionam o consumo de carne com aumento de risco de câncer de mama e algumas doenças cardiometabólicas e aumento de risco de morte por todas as causas, mas ele enfatiza que as evidências são fracas, de uma maneira geral, e eu já vou chegar em qual referência ele usa para dizer que isso é fraco, né? Diz também que pequenas evidências sugerem que dieta vegana é protetora de sobrepeso e obesidade, então ele aceita que a dieta vegana é protetora contra a sobrepeso e obesidade, mas também que as evidências são pequenas. E que há má interpretação dos resultados de LDL e colesterol. O que significa isso? Que a interpretação dos estudos que tem aumento de LDL e colesterol quando correlaciona o consumo de carne com dieta vegetariana, ele não é fator de risco de doenças cardiovasculares. Então, ele dá o argumento dele, que é um pouco mais aprofundado em relação a isso, do porquê que o aumento de LDL colesterol não significa que você vai ter risco de doenças cardiovasculares.
Já mudou o argumento? O próximo argumento é que alimentos animais são mais ricos, densos nutricionalmente. Esse é um dos argumentos mais fortes dele, né, que alimentos de origem animal são muito densos nutricionalmente, e que isso seria um grande aliado à desnutrição no mundo. Então, ele cita aqui um estudo que leites e derivados é a melhor fonte de nutrientes para crianças abaixo de 2 anos, e que é importante também para a nutrição da população em geral, então, como se fosse uma complementação da nutrição sem ser animal, né? Então, a carne e derivados complementam uma alimentação bem balanceada na população em geral, que a proteína de origem animal é superior anabolicamente e digestivamente, que fontes animais proporcionam ácidos graxos essenciais de cadeia longa, né? EPA e DHA. Também salienta que vegetarianos não conseguem ingerir quantidades satisfatórias de ALA para conversão para EPA-DHA, né? Então, que existe a conversão, só que a maioria da população que tenta fazer a conversão para tentar chegar na recomendação de EPA não consegue consumir a quantidade satisfatória. Salienta também que vitaminas lipossolúveis têm melhor biodisponibilidade em fontes animais por ter mais gordura nos produtos de origem animal, então essas vitaminas seriam mais biodisponíveis, e que populações vegetarianas têm baixa concentrações de vitamina B12 sanguíneas, séricas, e que isso, consequentemente, causa altas concentrações de homocisteína, e que isso pode ter um risco aí para a saúde cardiovascular. Também diz que a baixa disponibilidade de vitaminas cardioprotetoras e sal de óssea em alimentos vegetais, que seria a vitamina K1 e K2, então em alimentos vegetais tem pouco, é pobre nessas vitaminas, isso seria um problema, e que fontes vegetais têm baixa quantidade de minerais essenciais, cálcio, ferro e zinco foi os principais que ele salientou. Fontes vegetais com altas concentrações de oxalato e fitato seria um problema, porque além, né, das fontes de origem vegetal já serem escassas, já terem pouca quantidade de nutriente, ainda assim tem mais um fator que atrapalha toda essa absorção. Então, por ter bastante oxalato e fitato em produtos vegetais, isso seria mais um fator para atrapalhar a absorção e a biodisponibilidade dessas vitaminas. Traz também uma informação que populações vegetarianas têm baixas concentrações de iodo sanguíneas, e que possível carência de colina, né? Em algumas populações, alguns estudos mostraram que as populações vegetarianas tiveram deficiência de colina, carnosina, creatina, taurina, carnitina, acho que eu repeti, não, carnosina e carnitina, e glutationa. Portanto, a sociedade futuramente seria dependente de suplementação se todo mundo virasse vegetariano da noite para o dia, e que isso não seria sustentável tanto economicamente ou tanto para a saúde das pessoas, né? Se gastaria muito dinheiro com suplementação, e isso não seria interessante. E traz outro argumento que seria evitar produtos de origem animal prejudica a dieta e causa riscos desnecessários. Então é isso, na visão do Leroy, para ele não faz sentido você tirar alimentos de origem animal, porque além de você ter todos esses fatores que prejudicam a absorção e ainda assim pouca disponibilidade de nutrientes de produtos de origem vegetal, você atrapalha ainda a saúde da população e isso gera mais custos. Então ele trouxe aqui que o desafio de segurança alimentar para 2050 propõe que a alimentação deve ser rica em nutrientes e não ajuste em calorias e carboidratos. Então que o desafio, né, do século, ou do momento, é que a gente ajuste os nutrientes da alimentação da população e não fique focado só em ajustar calorias e carboidratos. Portanto, para suprir, né, esse desafio, nada melhor do que produtos com alta densidade nutricional, né, então, que seriam alimentos de origem animal.
os riscos da alimentação atual é a proteína de baixa qualidade, que ele salienta aqui que proteínas de origem vegetal têm baixa qualidade, pouca disponibilidade de cálcio, ferro, zinco, vitamina A, D, B12, colina e DHA. Então, ele fala aqui que o maior problema da sociedade hoje é a deficiência dessas vitaminas e minerais, e que o consumo de carnes e derivados iria melhorar essa situação. E ele também observa, né, aqui que esses riscos que já é para a população geral aumentam ou ficam mais relevantes em populações em vulnerabilidade social. Então, trazendo um pouco esse tema da população em vulnerabilidade social, ele traz o argumento de que pessoas que não têm acesso a alimentos de origem animal, quando tem, esse alimento complementa a alimentação, né? Complementa o resto da alimentação, que normalmente em países de baixa renda são baseados em cereais, né? Em milho, em commodities no geral, em soja, arroz, etc. Então, quando essa população tem o mínimo de acesso a produtos de origem animal, isso complementa a alimentação deles, e isso seria algo positivo. Aí mesmo para pessoas que têm dinheiro, que têm recursos, países que têm recurso e mais dinheiro, existe a necessidade de cuidado especializado, então acompanhamento nutricional, até porque você está mudando totalmente a cultura alimentar daquela pessoa ou daquele povo, né? Então existe a necessidade de uma educação especializada por um nutricionista ou um profissional da área. Além disso, a falta de conhecimento técnico de culinária para melhorar a biodisponibilidade de nutrientes também é um fator que faz com que as pessoas fiquem carentes de alguns nutrientes porque não têm esse conhecimento. Então, aqui ele traz bastante que a educação, ela é muito escassa, né, na área da nutrição vegetariana, e que isso seria um risco para a população no geral, até para a população que tem dinheiro, que tem acesso à educação e alimentos, né. E também disse que, mesmo com tudo isso, se você for um expert de cozinha e saber cozinhar culinária e todas as técnicas de melhorar a biodisponibilidade de nutriente, a dieta não é recomendada para crianças. Então, pode ser recomendada para adultos, mas para crianças ainda não é interessante. Então, também é um fator que não faz muito sentido você parar de consumir produtos de origem animal. Além de tudo isso, realmente não faz sentido nenhum você parar de comer produtos de origem animal, é porque para indivíduos que não conseguem consumir grandes quantidades, eles não conseguem atingir necessidades biodisponíveis. Então, sim, existem indivíduos que não conseguem consumir tanto alimento, tanto volume alimentar, e com isso eles não conseguem atingir as necessidades de nutrientes diárias. Então, é mais um fator para não parar de comer carne e derivados. Então, a conclusão do Leroy é que produtos de origem animal são potentes recursos contra a desnutrição por alta densidade nutricional. Então, é algo que ele bateu bastante na tecla, de que produtos de origem animal são densamente nutricionais, né? Tem muita densidade de nutriente, e que isso seria uma ferramenta potente para acabar com a desnutrição no mundo. Ele diz também que o foco em ciência de carne versus plantas em proteção à saúde é mal apoiado por evidências, principalmente quando o discurso é de exclusão total. Então, evidências em que tem a comparação de vegano estrito com onívoro, as evidências são de baixa qualidade. A consequência de parar de consumir carne é disposição desnecessária da população mais vulneráveis, e que iria acontecer a troca de alimentos que poderiam ser protetores para a saúde para alimentos pobres e processados. Então, na visão dele, se a gente estimular que a população pare de comer produtos de origem animal, você vai tirar um alimento que é rico nutricionalmente e vai deixar apenas carboidratos e alimentos processados, e que isso atrapalharia todo o desafio da desnutrição no mundo. Vocês estão por aí? Não sei quanto tempo eu falei. Tá bom. Então, eu vou aqui para o debate,
porque aí depois desse argumento, o Bernard, ele faz a refutação de alguns pontos de tudo isso que eu apresentei. Então, trazendo lá na visão histórica, né, o Bernard, que é o outro autor, que a Laís vai apresentar também, que seria o que falou sim, né, para toda essa questão, que deveria sim reduzir ou evitar o consumo de carne para proteção de doenças crônicas. Ele diz que a visão é romântica no desenvolvimento histórico e que, em relação a caçadores-coletores desenvolver o cérebro e toda a questão de mutação gênica ser algo positivo, o Bernard diz que isso é uma visão romântica do desenvolvimento e que é refutada por autópsias de aterosclerose em populações antigas. Aqui tiveram duas populações que ele falou, que foi a Maasai e Inuit. Eu fui pesquisar um pouquinho a respeito, mas eu acho que é um pouco mais aprofundado, mas são pesquisas com populações muito antigas, né, com cadáver não, com múmia e etc. E essas autópsias teriam ali marcadores de aterosclerose nessas populações e que isso indicaria que essas populações que comiam muita carne tinham problemas cardiovasculares e que isso não é nada de bom. O efeito benéfico no desenvolvimento do cérebro naquela época não procede porque carnes processadas, carnes possuem altas concentrações de ácido graxo saturado, e que isso causa declínio cognitivo, aumenta o risco de Alzheimer e atrofia cerebral. A mutação gênica da lactase, né, que o Leroy fala que era alguma coisa positiva, o Bernardo acha que é um mecanismo de proteção do humano para não ter diarreia induzida e alguns outros problemas que poderiam vir com um consumo exagerado de lactose sem uma enzima que tivesse essa proteção natural, né, que seria degradar ela. Também refuta que a heterogeneidade é controlada em estudos, então que os estudos vegetarianos têm bastante controle na metodologia e que são robustos. Então ele também traz alguns estudos controlados, randomizados e estudos de meta-análise que sugerem que a dieta vegetariana é protetora de diversas doenças metabólicas e doenças por todas as causalidades, né? Morte por todas as causalidades, eu errei aqui. Então a gente tem bastante estudo já de perfil lipídico melhorado, de redução do risco de câncer de mama, câncer de cólon, alguns dados que ele trouxe aqui. E que a caracterização de baixa evidência por Leroy desconta estudos com metodologia robusta de estudos prospectivos. Então, quando o Leroy ele falou que as evidências são de baixa qualidade científica, de evidência científica, ele usou uma referência que desconta todos os estudos prospectivos que têm metodologia bem robusta e controlada. Então, para o Bernard, ele acha que não é legal desconsiderar todos esses estudos. Aí aqui eu vou trazer em cima, para ficar um pouco dinâmico, que eu achei que ia ficar um pouco exaustivo, se já não está, mas a refutação do Leroy, em cima do que o Bernard falou, do que o Bernard refutou. Então aqui eu coloquei a refutação do Leroy em relação a isso que ele disse. Então a visão romântica do desenvolvimento histórico refutada por autópsias de aterosclerose, né? Então, que aquelas populações antigas, elas tinham a aterosclerose, então seria problema cardiovascular naquela época, então não é nada de legal. Aí o Leroy, ele diz que o documento em que o Bernard analisou, na verdade, o autor desse documento diz que mesmo com consumo alto de gordura, aquela população era livre de problemas cardiovasculares. Então, sei lá, foi uma interpretação ou uma leitura diferente de um autor para o outro. Então, cada um trouxe uma informação diferente da mesma referência. E é engraçado que aqui eles vão respondendo conforme convém, né? Algumas coisas eles não respondem, não refutam, e outras sim. O que deixa muito interessante, porque expõe o que falta de informação, o que fica meio incoerente. Então, achei bem legal esse debate.
Então, a caracterização de baixa evidência de Leroy, que desconta os estudos com metodologia robusta, o Leroy diz que a caracterização é reconhecida por mais de 100 organizações mundialmente reconhecidas, com nível de qualidade de evidência. Essa caracterização eu trouxe aqui no GRADE, eu não conhecia o que é isso, mas GRADE é um sistema de qualificação de estudos científicos, talvez a Luísa alguém possa me explicar melhor. Eu não sei, às vezes eu fico meio perdido, eu não sei se estou falando sozinho. Estudos controlados randomizados de meta-análise. O Leroy traz que os ensaios controlados são uma forte hipótese, ou embasam as hipóteses, mas são controversas as evidências de doenças relacionadas ao perfil lipídico. Então, aqui, o Bernard trouxe vários dados sobre redução do risco de câncer, redução de doenças cardiovasculares, e o Leroy refutou apenas que as hipóteses em relação ao LDL colesterol são controversas. Então, ali, um respondeu uma coisa que o outro não tinha falado direito, ou respondeu só parte do estudo. Aqui, em relação ao outro argumento do Leroy, o Bernard refutou algumas ideias. A ideia do uso de produtos de origem animal como complemento não é boa estratégia, visto que a China aumentou o consumo de carne junto doenças cardiovasculares. Então, dizer que você implementar ou incentivar o consumo de origem animal na população vai melhorar a desnutrição, não é uma boa estratégia, porque você traz junto outros problemas, então doenças cardiovasculares, por exemplo. Recomendações de proteínas são facilmente atingidas por fontes vegetais, isso não seria um problema, que o Leroy falou bastante sobre qualidade e acesso à proteína. Ácido graxo de cadeia longa, o Bernard trouxe um estudo do EPIC, que o grupo vegetariano consumiu menos ácido graxo de cadeia longa, mas converteu mais, então quer dizer que talvez os vegetarianos tenham uma melhor conversão de ALA para EPA, e que isso não traria muito malefício de não consumir DHA pronto, né, de peixes, etc. Altas doses de vitamina A podem ser tóxicos, então, sobre as vitaminas lipossolúveis terem mais quantidade em carnes, isso talvez não seria bom, porque traria uma toxicidade junto, e que essa toxicidade ela não é identificada em beta-carotenos e carotenoides, né, que seriam fontes vegetais. Deficiência de B12 não está apenas relacionado com o consumo, é multifatorial e atinge ambas populações. Então, o Leroy, ele trouxe que deficiência de B12 seria um problema do vegetariano, mas o Bernard refuta e diz que isso é um problema de todo mundo, de todas as populações, e que é multifatorial, depende da medicação, depende da capacidade de absorção, e que não é apenas em relação ao consumo, né, ao consumo de fontes de B12. Em relação ao iodo, que a população vegetariana tem baixas concentrações de iodo, ele acha que não faz sentido ele ter colocado esse argumento, porque é muito mais barato você iodar o sal do que você estimular o consumo de leite, que teria iodo, mas que esse iodo seria muito mais caro e traria muito mais problema para a população no geral do que só iodar o sal, que vários países como o Brasil fazem. Então, a refutação do Bernard, né, em cima ou a refutação do Leroy em cima do Bernard, em relação a produtos de origem animal como ferramenta de desnutrição, né, ele traz que a perspectiva de que alimento de origem animal não é uma boa estratégia para a segurança alimentar da população vulnerável, se dá através de estudos com população de alta renda e urbanos. Então, ele diz que a visão do Bernard, que é a favor do vegetarianismo, né, deixar um pouco mais claro, é uma visão de pessoas de alta renda e urbanas, porque não tomam em conta pessoas que não têm acesso à variedade de alimentos, né, então que não têm acesso à variedade de alimentos mesmo.
Eu acho que aqui ele só refutou isso. Então, disse que a visão do Bernard é uma visão de alta renda e urbana, que tem acesso à alimentação. Em relação ao alto consumo de ferro, pode causar danos à saúde e ferro disponível no reino vegetal. Então, o Leroy, que não é a favor, disse que poderia ter deficiência de ferro. O Bernard disse que excesso de ferro também causado pelo consumo de carne pode causar danos à saúde em relação a problemas com excesso de ferro mesmo, e que há ferro disponível no reino vegetal, isso não seria um problema para atingir as recomendações. Também diz que produtos de origem animal tem pouca fibra, pouca fonte de fibra, pouca vitamina C e pouca quantidade de carboidratos complexos. Diz também que todos os nutrientes ingeridos estão em concentrações inferiores em populações onívoras comparado à dieta vegana balanceada. Então, que estudos sugerem que se você tiver uma dieta balanceada vegana, você vai ter mais nutrientes do que uma dieta onívora. Aqui tem uns detalhes, né, que eu não vou me alongar, mas que esse estudo, por exemplo, ele tem um pouco de viés, porque a dieta dos onívoros não é muito bem controlada, então fica meio difícil de comparar uma coisa com a outra. O Bernard também diz que a Associação de Nutrição e Dietética salienta que dieta vegetariana bem adequada é saudável em todos os estágios de vida. Porque o Leroy disse que para crianças não seria uma coisa legal, né, que não seria indicado. E, por fim, alimentar uma população crescente com animais e seus derivados demanda de recursos finitos, né, esses recursos seriam recursos naturais mesmo, e ainda adiciona gordura saturada, colesterol e micro-organismos patogênicos. Então, na visão do Bernard, você alimentar a população que está cada vez maior com alimentos de origem animal, ela não é sustentável porque uma hora vai acabar os recursos, né? Então você não vai conseguir produzir para a quantidade de pessoa que existe no mundo, e ainda assim você ganha, entre aspas, gordura saturada, colesterol e micro-organismos patogênicos. Em relação a tudo isso, o Leroy refutou que outras autoridades refutam a colocação da Associação de Nutrição e Dietética, que a alimentação vegetariana não é saudável em todos os estágios de vida, né, que tem alguns detalhes. Então, a Belgian Royal Academy of Medicine e a The Swiss Federal Commission for Nutrition refutam a colocação da Associação de Nutrição e Dietética. E refutando aqui que alimentar a população com produtos de origem animal não é uma boa estratégia, o Leroy refuta mais uma vez, dizendo que animais concentram grandes quantidades de nutrientes e é a única forma de prevenirmos a desnutrição no século. Então é isso. Espero que vocês estejam aí ainda. Muito bem, Oi. Martim. Excelente a tua apresentação, Martim. Muito didático. Você utilizou todos os recursos metodológicos para ser bem didático e bem objetivo. Parabéns, Martim, tá? Que bom, obrigado. Eu achei um pouco difícil trazer essa apresentação, porque é difícil entender os nomes e quem está falando do quê, né? Então... E eu acho que você deve ter adorado essa apresentação, hein? Eu gostei muito. Adorado, porque foi como um embate, não foi? Foi muito bom. Não, é muito legal, assim, de verdade. Legal, super legal, na verdade. Muito e eles bom. Né, utilizam, não guardam nada, né? Utilizam as melhores, né? A melhor escalação que tem, né? Sim. Legal, hein? Eu achei muito interessante. Luísa, quer comentar aí? Quero, eu acho que esse conjunto aí dos artigos, ele é legal, porque geralmente a gente encontraria alguém que é a favor, mas fazendo sozinho, e às vezes vindo o debate lá do outro artigo, né? Então, eles se juntarem e irem apresentando juntos, assim, não é uma coisa comum de ver, né? Como uma equipe mesmo, que isso pode acontecer ali, né? Dentro da equipe eu tenho vários pontos de vista, e vamos tentar mostrar com argumentos para ver o que convence, o que faz sentido e tal.
Nossa, eu achei isso incrível, porque no final das contas, para quem importa, né, que é para o público e para o profissional da saúde, só fica evidente tudo que está fragilizado de um lado e fragilizado do outro. Então, o que ainda falta em embasamento, ou sei lá, alguma hipótese um pouco mais robusta de um lado e do outro, fica tudo muito exposto, assim, é muito legal. E eles se alfinetam de uma forma direta, mas ao mesmo tempo muito produtiva, assim, então achei muito legal, uma leitura bem interessante. Sim, e porque quando a gente pega esses que são os isolados, né, eu acho que a gente acaba tendo as nossas próprias tendências, né? Você pega um que traz mais os pontos que são a favor, você acaba nunca olhando tanto aquilo ali, né? Onde estão os pontos contras. Aquilo acaba passando batido porque vem da nossa seleção natural, do tipo de trabalho que você está pegando, tudo que é a favor. E aí esse te faz olhar para os dois, assim, é interessante. Muito bom, gostei bastante. Tem bastante coisa que faz sentido que o Leroy falou em relação a várias coisas mesmo, são válidas, gostei. Foi ótimo. E tô animado para ver o Yes da Laís. Eu tô realmente parabéns, e agora vamos curioso. Continuação. Vamos lá. Lisa, comenta. Sí. Yo quería, la verdad, comentar dos cosas sobre esta primera parte, ¿no? En primer lugar, a idea, ¿no?, de que las evidencias científicas sobre asuntos tanto médicos o de otra naturaleza han crecido de una manera explosiva en las últimas décadas, ¿no? Sea por los avances tecnológicos, ¿no?, por las universidades, por la difusión, ¿no?, acceso a revistas, etcétera, etcétera. De tal manera, te voy a contar una anécdota, ¿no?, para ustedes entender la idea. El Instituto do Corazón, antes de la pandemia, a las cuartas-feiras, a las 8 horas, ¿no?, existía una presentación magna, digamos, un tema principal, ¿no?, donde toda a comunidade do INCOR estava presente, quarta-feira, 8 da manhã. Há 15 anos, né? Teve uma reunião com um professor, né? E a aula estava cheia, né? Se sustentava um novo trabalho, um novo paper, uma nova ideia, né? E um professor, né? Um professor já de maior idade, né? De maior peso, sai a comentar esse trabalho, né? E coloca assim desta maneira, né? Estamos falando de 15 anos atrás, assim. No mundo atual da ciência, né, existem numerosos trabalhos e evidências que podem sustentar, né, uma linha de raciocínio X, como foi colocado aqui, né, uma nova tese sustentando a importância, o valor, etc., né. Mas é tão grande as evidências científicas que podemos, se nós buscamos dentro do que já está, evidências, publicações, estudos para trabalhar, construir uma linha oposta a isto, você vai encontrar. Ou seja, né, o volume de trabalhos é tão grande que se uma pessoa, né, propositalmente quer construir uma linha de raciocínio baseado em estudos observacionais, eventualmente até em meta-análisis ou casos clínicos, até pode construir, né? E por isso é muito importante, né, no entendimento de um assunto, a imparcialidade, a objetividade e a abrangência total do assunto, porque se uno não toma esse cuidado, né, se uno parte já, né, com a ideia feita, com a cabeça feita, né, você pode cair, né, na ideia de só selecionar algumas evidências, né, que são aquelas que você quer ver, aquelas que quer encontrar, aquelas que você quer chegar a um consenso, né? Aí você até pode conseguir, né, mas você perde em termos, né, dessa ideia que a gente persegue, né? Na ciência, a ciência procura se aproximar à verdade, né? Ele não parte com ideias preconcebidas para encontrar o que uno quer. Na verdade, uno encontra os fatos e interpreta os fatos, mesmo que estes fatos a vezes nos surpreenda, né? Nos corrija de nossas hipóteses, né? Então, esta ideia que quero passar, né?
La idea que existe tantas evidencias, y aquí, en esta presentación, ambos comienzan a pegar as melhores trabalhos para sustentar ideas que, na verdade, son, en esencia, opostas, porque uno sustenta, o Leroy sustenta, na idea central desse artigo, que no debería ser recomendado suspender productos de origen animal carne, no debería. O sea, la idea que él quiere pasar es que continúe igual. Esa es esa idea que quiere pasar. Él intenta sustentar que a costume de alimentación que continúe igual. Él no fala ni más ni menos, simplemente que sigue igual. Esa es esa idea y él intenta hacer todas sus mejores de él. Y o Barnard ya, olha, o Barnard joga de visita, porque de local é o Leroy. Barnard de visita tenta desarmar. E aqui vem o segundo ponto, o segundo ponto que queria comentar, na minha interpretação, o mais objetiva, racional e abrangente, Barnard consegue, na verdade, consegue desconstruir muitos dos argumentos mais fortes de Leroy. Ele consegue desconstruir, o sea, no meu modo, elementos que coloca, consegue enfraquecer, a ideia central de Leroy. Ele consegue, no meu modo de ver. Obviamente, a interpretação do leitor, de outro estudioso, pode dizer, não, eu acho que ficaram empatados, igualados, como se fosse um debate político, não? No meu modo de ver, jogando de visita, Barnard consegue desconstruir os elementos mais importantes, tá? E principalmente a questão, vale enfatizar essa questão, digamos, nem de histórica nem pré-histórica, na verdade, aquele conceito antropológico, que foi cimentado no século XIX, que o homem, o ser humano, por natureza, por força da natureza, ele é um ser omnívoro barra carnívoro. Essa ideia, cimentada nos tempos de Darwin, o sea, depois de Darwin, na verdade, porque Darwin ele sustentou que a evolução de suas espécies estava incluído o ser humano, e o ser humano também formou parte desta evolução. E, posteriormente a isto, se acrescentou que elementos dentro de su proceso evolutivo para o Homo sapiens foi o consumo de carne. O sea, o consumo de carne, foi um elemento que contribuiu positivamente para a evolução do cérebro humano. Isto, o ponto de vista de Darwin. O sea, na sequência de Darwin. Darwin não disse isso. Na verdade, ele foi depois de Darwin. Mas esta ideia, na verdade, no meu modo de ver, isto é uma ideia lendária ou até mítica, na verdade, porque ele está apoyado en elementos flotantes no ar, colocando, si você coloca otros elementos antropológicos, históricos y prehistóricos, você totalmente cuestiona, que es un debate ya aparte. Todo esto sería un debate mucho más comprido, Uno puede desconstruir a figura do homem caçador de Darwin, La verdad es, o homem caçador que inventó esas armas, para matar al animal, comer a carne, esa idea actualmente puede ser desconstruida, Los elementos más importantes sugieren que antes que o homem sea un cazador, na verdade, ele foi un necrofágico, o sea, ele esperaba que os animais estivessem mortos, os grandes animais, para ele ter acesso, para ter acesso a carne, tá? Mas assim, excelente o trabalho, tá? Muito bem, se alguém quiser comentar, pessoal, fique à vontade, tá?